Legal, Semizato. Inclusive, antes de você começar a dividir essa grande história, na verdade eu não conheço detalhes, mas digamos que eu pensei ela para saber do que a gente estava ali falando, e a gente está acabando de viver uma jornada de dificuldades aí, todo mundo. Antes de a gente começar a falar da tua história pessoal, como é que você está enxergando o mercado hoje, do ponto de vista econômico, e qual é o paralelo que você fez desse momento de dificuldade com as dificuldades que você passou no começo da tua vida? Olha, se nós fizermos uma analogia, né, dos dias difíceis, principalmente, que a gente tem vivido aí nesse 1 ano e meio, eu diria a você que foi café pequeno, porém não dá para menosprezar e dizer que para alguns foi catastrófico e etc, né? Mas quando eu olho para trás, as experiências que eu vivi lá atrás, eu estava muito preparado para isso. E aí, óbvio, vocês vão entender no meio dessa história que eu vou contar, que a gente precisa estar preparado para eventos bons, para as oportunidades, mas nós precisamos estar preparados também para as adversidades, as catástrofes que podem surgir. E quando você está preparado para esse momento, cara, você vai com leveza. Esse é o bacana da vida, né? Você tem que ter essa preparação. Mas começar essa história, cara, com 13 anos, indo para a igreja 3 vezes por semana, a pé, 1h30, lá em Lins, para ir. Eu vejo a trajetória como se eu estivesse fazendo hoje. Isso é vivo na minha vida. Bicicletinha? Né? Não, para começar a pé primeiro, indo para a igreja 3 vezes por semana a pé, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Quantos anos tinha? Isso desde a infância, mas eu estou me lembrando disso aqui com 12, 13 anos. 12, 13 anos. E eu vendendo coxinha, que foi uma iniciativa da Dona Alzira, minha mãe, lá em Lins, na Vila Cinquentenário, que é uma periferia lá de Lins, e eu me tornei o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. E quando eu falo isso, a galera pergunta assim, mas como assim o melhor vendedor de coxinha? Eu consegui comprar um Fusquinha 1962 à época para minha mãe, porra. Você sabe o que é? Vendendo coxinha. Você transformar a vida da sua família, com 13 anos eu entender que o trabalho, que o dinheiro pode transformar a sua vida, mudar a vida da família, e a gente começa a ir para a igreja de Fusquinha, cara. Aquilo foi você não tem ideia do que foi essa vitória. Família. 3 horas, mas imagina. tudo bem. De vez em quando a gente tinha que dar uma empurradinha, porque o Fusquinha 1962 era 6 volts a bateria dele. Então, naturalmente, de vez em quando ele ficava e não pegava. Não, mas não pegava, cara. E aí, mas te juro que de vez em quando empurrar ele era tão prazeroso, porque depois que ele pegava, cara, vencia uma distância muito grande. Posso perguntar um detalhe dessa época? Como que era a produção disso? Porque foi crescendo, você foi vendendo e subindo a venda, como cara, que vocês se ajeitavam? Minha mãe tinha uma indústria praticamente em casa, meu. Eu vendia 3 cestos de salgados, vendia uma média de 600 salgados em meio período. Eu fazia 3 viagens, eu criei uns nichos, tipo assim... Fazia fiado? Cara... Cadernetinha, você não tem noção. E aos sábados eu voltava em toda a minha rota. Então eu tinha marcenaria, construções, serralherias, madeireiras, tudo que vocês imaginarem. Que a galera, 3 da tarde, 3h30, dava uma fome no povo, rapaz. Então era ali que eu falei, cara, eu descobri meus nichos de negócio. Claro que eu fui descobrir depois, só com 20 e poucos anos, que eu fui o melhor vendedor de coxinha que ele esteve na história. Era nato isso, muito legal. Você tinha um pitch específico assim? Mas olha que legal. Olha que legal. Seguindo aí. Já vai começar a vir as dicas aí, pessoal, para você que está nos assistindo aí pelo YouTube, você que está nos ouvindo também no podcast, presta atenção. Com 15 anos, eu consigo meu primeiro emprego. Copiador de Xerox. Tá? 15 anos, carteira registrada, carteira de trabalho, com meio salário mínimo na carteira. Foi meu primeiro, lembro como se fosse hoje, como R$60, acho que foi meu primeiro registro na carteira. Bati o ponto, então. Cara, conhece uma dessas aí. Pô, isso aqui, cansei de enfiar essa ficha aqui e tirar o... Aperta aqui, logo mais a gente bate aqui o ponto aqui, ó. Aqui, a gente fez só pra você, especial. Na verdade, Semizato, eu vou te pedir perdão, porque no começo do programa era pra você ter batido o nosso ponto. Já perdeu uma parte da... Não, o RH vai descontar. O RH
vai ganhar desconto. Sai marcadinho, ó. Marcadinho, carimbado aqui, ó. Exato, isso aqui é um ritual de entrada e de saída. Então deixa aqui que depois você vai bater na saída também. É tipo legal. um Obrigado. turno, entendeu? Mas, gente, vocês não fazem ideia do que é um copiador de Xerox em 6 meses se tornar gerente da copiadora. Aí vocês vão falar assim, não, você tá abusando, né? Eu desmontava as máquinas, eu fazia limpeza, eu fazia polimento de cilindros, eu fazia limpeza de fusor. Tudo isso está vivo na minha cabeça como até você hoje. aprendeu? Cara, o técnico da Xerox que chegava lá, eu ficava fazendo junto com ele, enquanto ele ia fazendo uma máquina, eu ia fazendo a outra e aprendendo, dar polimento, fazendo a limpeza de fusor, desmontar a máquina, limpeza por dentro, eu desmontava toda a frente da máquina e fazia a limpeza, porque a cópia, o que eu fiz? Eu fazia as cópias ficarem melhor do que a original, cara. Aí o cliente olhava e falava, não é possível, você está me entregando uma cópia melhor do que o original que eu te trouxe? Eu falei, pois é, aqui o serviço da Garagem Cópias é assim, a cópia tem que ser perfeita e melhor que a original. Com isso, eu fui conquistando os clientes. Eu não estava ali para tirar cópia. Eu era dono da copiadora, eu cuidava do negócio como se eu fosse o dono. 6 meses depois, eu já estava gerenciando. Eu me lembro que eu chegava em casa, compartilhando com a minha irmã, com a família, e dizia assim, olha, eu já tomei metade da cadeira do gerente. Mais um pouquinho, eu sou gerente daquela copiadora. E nessa de me relacionar, fazer network com os clientes no balcão da copiadora, porque era um balcão de uns 15 metros e cheio de clientes. E aí chegava um cliente muito chato, Valmir, e esse cliente... lembro não, Valmir da Rocha Mel, porra. Esse cliente, cara, você não tem noção, lá de Lins. Muita gente conhece e deve estar ouvindo. Cara, esse cliente chegava no balcão, todos os funcionários, que eram mais de 20, fugiam, cara. Toda vez o Semenzato era o cliente que ia atender esse cliente chamado Valmir, que era um auditor de empresas, contador, etc. Um belo dia esse cara olha para mim e eu falando para ele, cara, tô fazendo um curso de computação nos finais de semana, já tô aprendendo a programar computadores, me relacionando, contando com muito entusiasmo o que eu estava fazendo, eu tô estudando, tô aprendendo isso, aprendendo aquilo e contando. E ele vendo o meu diferencial. Um belo dia o seu Valmir consegue uma vaga, ou surge uma vaga num grupo de empresas chamado Sermácula de Lins, madeireira, cerealista, material de construção, tudo que você pensar, os caras tinham fazendas, um grande grupo, um grupo grande de empresas lá. E aí o seu Valmir chega, Semenzato, tem uma oportunidade para você, não sei se você vai gostar, etc. Pô, seu Valmir, mas eu tô indo bem aqui, né, na copiadora, como é que faz isso? Eu não tinha a mínima ideia, né, do que ia acontecer na minha vida, né? Mas falei, olha, se você conseguir convencer o seu José Rafael Rosa Pacini, que é o dono da copiadora, tá tudo bem, eu topo. Eu tô estudando para isso, eu tô aprendendo a programar computadores para isso. Cara, 8 meses, 1 ano depois, eu já estava na Cobra Computadores, na fábrica em Ribeirão Preto, fazendo curso de programação de computadores na fábrica. Eu aprendi a programar a linguagem COBOL, com 16 anos, 16 anos, tá? Com 16 para 17, eu assumo o centro de processamento de dados desse grupo e começo a desenvolver todos os sistemas que vocês imaginarem. Aí começa aqui, contabilidade, contas a pagar, folha de pagamento, controle de tributos, né? ICMS, livro de ICMS, controle de gado, controle de construtora. Comecei a desenvolver todos os códigos, sistemas. os softwares? Sim, Não, e de desenvolver os códigos você aprende Sabe o que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu? Né? Eu me tornei, na Garagem Cópias, o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Que me levou ao quê? Ao melhor programador que Lins teve na história, cara. Eu me tornei referência desenvolvendo programas de computadores. E aqui eu quero dar uma pausa e quero deixar uma dica já pra galera. Legal. Será que você está sendo o melhor naquilo que você faz hoje? Será que você está copiador de Xerox e acha que você tem que morrer copiador de Xerox? Ou você está fazendo conexão, você está abrindo portas para você crescer profissionalmente? Isso, aqui começa a trajetória. São os pilares que vocês vão ter que fazer analogia com o que vocês fazem hoje, com o que vocês estão fazendo, com o tamanho do seu sonho, com a projeção de onde você quer chegar, porque vem coisas muito maiores do que isso ainda e vocês vão perceber nessa trajetória.